Bidiri. Parte 3. Fevereiro de 2018. Bem, Bidi está com vocês e ele saúda cada um de vocês. Nós vamos então prosseguir, se vocês quiserem, nossas trocas sobre a eternidade, a consciência e a verdade do que vocês são. Se houver algo que lhes coloque dúvidas sobre os elementos trocados ontem, é hora de respondê-los. Silêncio. Se não há questões, então, passaremos para o que lhes é possível hoje observar, isto é, o veículo do Si, que vocês chamam o corpo de eternidade. Até recentemente, o que vocês podiam perceber, através da percepção, da energia, da vibração, concernente à instalação deste corpo de eternidade, faziam vocês sentirem e viverem a ação de certas áreas de seu corpo de carne sobre o qual o corpo da eternidade está ressintetizado. Hoje, no processo de ressurreição global e coletiva, novas percepções podem se fazer através do seu corpo físico, como na própria consciência, a famosa consciência nua, aquela em que tudo é evidência. Não é questão, é claro, fazer um curso de anatomia sutil deste corpo de eternidade, que é, assim como seu saco de carne, um saco de luz que serve para vocês se moverem e experimentarem. No entanto, existem inúmeras manifestações para a vossa consciência ordinária, bem como para a vossa consciência corporal, fazendo com que, por vezes, levem vossa atenção para manifestações inéditas da presença da eternidade. Lembro-vos que, no nível da consciência, o que predomina é a serenidade, a alegria, a paz, a evidência e sobretudo a unidade, ou se vocês preferirem, a não dualidade. Essa não dualidade se expressará, é claro, em todos os olhares portados, através de todos os sentidos, de todas as relações, de todas as comunicações que vocês podem estabelecer neste mundo, bem como, para aqueles que têm acesso a eles, com os mundos sutis. Eu vos passo, evidentemente, os sentidos ligados ao que vocês nomeiam porta e estrelas, assim como a onda de vida, canal mariano, coroa do coração, Merkaba interdimensional. Eu, por minha parte, ficarei em palavras simples, localizadas por todos e evitando o sentido conotativo tradicional das palavras, seja ele oriental ou ocidental. Vocês não precisam mais disso. Então, vejamos os sinais inumeráveis de vossa ressurreição ao nível do corpo. Eles podem aparecer simultaneamente ou não. Eles podem estar todos presentes ou apenas alguns, mudar de um dia para outro ou de hora em hora com os efeitos, que veremos logo, nesta consciência nua. Em primeiro lugar, vocês constatam, com evidência, que há inumeráveis, não mais injunções da luz, como vocês as chamam, mas ondas de luz que vêm, de certa maneira, aproveitar a vossa consciência ordinária, dando-vos a impressão, seja de vos adormecer, seja de entrar em um estado de êxtase, quer dizer, de dissolução do efêmero, em certas horas, diferentes a cada dia. Depois, há as sensações, que isso concirna, é claro que vocês conhecem, as coroas radiantes, ou seja, o coração, a cabeça e o sacro. Há uma percepção particular característica do que está acontecendo ao nível dos seus pés. Isso pode ser chamado de queima, calor, formigamento, parestesia ou, em qualquer caso, algo que cobre às vezes as solas dos pés e o conjunto de pés. Não se trata da onda da vida em um desses três componentes. Se trata de sua crucificação, como vocês chamam, vocês, ocidentais. Ou seja, o momento, enquanto totalmente presente, onde os laços memoriais da história desta terra são substituídos pela história original não alterada, que, como vocês sabem, está relacionada à liberação da terra e o núcleo cristalino da terra. Não é mais o Charan Rita ou a onda de vida que remonta, mas é diretamente a estrutura dos triângulos da eternidade, localizados ao nível dos pés, o que lhe dá essas sensações.
Essa vibração, porque é uma, pode às vezes subir, não segundo os circuitos ao nível das pernas, como a onda de vida, mas de forma global, circulando como um vórtice em torno de vossos tornozelos, vossos joelhos, vossas panturrilhas e às vezes vossas coxas. Alguns de vocês, além disso, percebem o desconforto na parte de trás das coxas, como um adormecimento ou curvatura. Aí também, não tem nada a ver com vossas posições, vossos esforços ou com a forma de vos sentar. Isso é também parte da energia de Sirius despertada em vocês. Lembro-vos que o que vocês chamam de energia de Sirius nada é além da memória desta Terra antes de seu confinamento. Há, naturalmente, inúmeras sensações, de várias ordens, ao nível do sacro, ao nível do peito e ao nível da cabeça onde vocês sentem, tanto zonas como pontos precisos, correspondendo às estruturas que vocês podem ter conhecido, chamadas de triângulos elementares, as estrelas e a pequena coroa da cabeça. Mas existem também inúmeros novos pontos de percepção, às vezes dolorosos ao nível da cabeça e que não estão localizados nas estrelas ou que vocês nomeiam os quatro viventes. Isso corresponde a uma alquimia que permite que vocês passem de um cérebro de terceira dimensão ao potencial espiritual da quinta dimensão e todas as outras dimensões que vocês nomeiam estrelas. São essas estrelas que permitem um pouco que vocês se movam nos mundos livres instantaneamente, permitindo fluidificar e unificar as dimensões, como as manifestações de qualquer natureza, no seio da consciência una. Não é meu propósito detalhar todos esses circuitos da cabeça, mas de estar consciente, sobretudo que quando vocês percebem que isso seja na cabeça ou que seja em qualquer lugar do corpo, esses fenômenos inéditos, antes de desencadear o mental, para saber se é patológico, se é normal ou anormal, um conselho. Coloquem-se no silêncio e imobilidade e observem, enquanto testemunhais, como se desenrola, não para trazer vossa atenção para a sensação, mas para aclarar vossa consciência nua do que está acontecendo, a fim de evitar justamente que o mental se aproveite de vossos sintomas para anexá-los a uma causa ligada a este mundo. É o mesmo para os sons, ao nível dos ouvidos. Vocês sabem que o nada, ou o canto da alma, está presente hoje, em um número crescente de irmãos e irmãs que estão convencidos de ter zumbido, câncer, entupimentos ou anomalias cerebrais. A modificação dos sons também é muito importante, dando-vos a perceber as primícias do coro dos anjos, como vos foi explicado, traduzindo-se por cintilações cristalinas nos ouvidos. Vos parece também, às vezes, ouvir uma forma de burburinho indistinto, ao nível dos seus ouvidos, o que corresponde ao ruído de fundo do universo. O que foi, de forma um pouco simplista, chamado Orion. Estes sintomas vos asseguram a confiança constante na alma e no espírito. O corpo de eternidade, apesar da ignição, desde a ressurreição, entre muitos de vocês, da Merkaba interdimensional ou veículo ascensional, não pode permitir que vocês vivam hoje em outro lugar do que neste corpo, quer dizer no aqui e agora. Ou seja, independentemente das informações ou experiências, os estados que vocês vivem, tudo deve ser revelado a um nível da consciência nua e no nível da evidência do coração. Compreendam bem que não há necessidade de entender, aqui também, mas unicamente viver, sem se perguntar demais, permanecendo no seio da testemunha e do observador. É assim que a consciência se unifica e os ajustes finais entre o corpo de carne e o corpo de luz se harmonizam, se fluidificam e permitem, em definitivo, responder de diferentes maneiras ao evento coletivo que determina e condiciona o que vocês chamam de vossa liberdade. Para saber se a vossa liberdade se inscreve no que vocês chamam de livre-arbítrio ou na liberdade de graça, ali onde só pode haver amor além de toda forma.
O corpo de eternidade, devido ao ponto de junção situado acima da cabeça, ao nível do Vajra, da fonte de cristal, modifica profundamente e definitivamente a noção de ser uma identidade, um corpo mental substituído pela eternidade. Ora, a noção de identidade sendo modificada, isso tem repercussões sobre o que é chamado vossa regulação central. Isso diz respeito ao sono, à fome, à sede e sobretudo à regulação térmica. O fogo ígneo também pode se apresentar como um arrepio gelado, que não tem nada a ver com as forças astrais, mas que está em relação com a alquimia do dito fogo ígneo com vosso corpo a um nível das células e da estrutura disso que é nomeado corpo etérico. Como vocês sabem, a luz está em todo lugar. A energia vital foi substituída pela energia vibral que, como vocês podem saber, não tem as mesmas características. O vibral é vibração. A energia é circulação. Então vocês têm áreas de ressonância localizadas, como eu disse, nos pés, ou nos pontos da cabeça, mas também no peito. Todas as vossas necessidades, todos os vossos desejos, todas as vossas pulsões são, de maneira definitiva, modificados pelo efeito da graça e da luz. Pode ocorrer, quando o corpo de eternidade está quase concluído, momentos que vocês poderiam qualificar de irreais ou sonhos, vos fazendo entrever este mundo pelo que ele é realmente e concretamente. Esse sentimento de irrealidade não deve fazer você deixar esse mundo de forma alguma, mas estar firmemente estabelecido na verdade de vossa eternidade, através deste corpo, pois tudo aqui é vivido aqui e agora, no instante presente. O corpo de eternidade não pode dar-vos nenhuma visão, apenas percepções de consciência e sensações vibratórias. Se surgirem mecanismos ditos visuais, de qualquer natureza que sejam, eles não estão ligados ao corpo da eternidade, mas a remanescentes do astral dentro de vossos corpos de carne e consciência comum. Deixem isso se escoar, não atribuam nenhuma importância. Somente a percepção vibral e a manifestação da consciência una são as provas de vossa vivência. Vocês não precisam de mais nada, porque todo o resto é supérfluo. Tudo é jogado no saco de carne, porque o corpo da eternidade agora está quase totalmente presente, que vocês sintam o elemento ou nenhum ou tudo isso, não muda nada dessa verdade. Porque, como vocês o têm constatado, talvez, aqueles que estão abertos à sua identidade eterna, doravante, são muito mais propensos a viver isso com evidência, não porque sejam os primeiros, no sentido de serem eleitos, mas simplesmente porque vocês têm feito, vocês, o trabalho conosco, para preparar isso. O corpo de eternidade, hoje, não permitirá que vocês escapem desse mundo, mas, bem ao contrário, encarnar completamente vossa eternidade através deste corpo de carne e através da consciência ordinária. É simplesmente o olhar que vocês portam, o ponto de vista, a atenção que vocês colocam, que permite distinguir o que vos está interessando, isto é, o efêmero ou a eternidade. Do vosso posicionamento nesse nível, decorre diretamente a facilidade ou a dificuldade de viver essa transmutação final. Não tem nada a ver com a vossa antiguidade no processo de liberação ou o fato de viverem isso desde alguns dias. Simplesmente, aqueles que abrem agora não precisam mais dos pré-requisitos que nós temos, não eu, mas que os anciãos desenvolveram durante todos esses anos. O único ponto de referência, para simplificar a sua vida, é simplesmente a consciência nua e a observação, sem um mental, das manifestações, permitindo-vos, ao mesmo tempo, fortalecer o testemunho, o observador, e deixar a evidência se instalar, quaisquer que sejam vossos desejos, quaisquer que sejam vossas ideias ou crenças. A instalação da consciência nua não responde a nenhum desejo da pessoa, nem a qualquer vontade da pessoa.
Assim como não pode haver trabalho vibratório, porque em um dado momento vocês chegam ao ponto de ruptura ou de retorno, como isso foi nomeado, mas, como vocês o sabem, só vocês podem dar esse último passo, quer dizer, realizar o sacrifício e parar de sonhar com a individualidade que não existe. Não há mais que uma consciência. Tudo é um. E cada fragmento de nós é a totalidade e a mesma totalidade. O que significa que neste período, que vocês estejam esperando, que vocês estejam ressuscitando, que vocês sejam liberados, não faz diferença. Quanto mais simples vocês forem, mais vocês se contentarão com serem o testemunho desta eternidade que se implanta agora de maneira visível, sem querer interagir com qualquer elemento de vossa memória, ou de vossas projeções no futuro. Então a ressurreição se finalizará de maneira inesquecível e majestosa. Assim é o amor, vocês o sabem. O verdadeiro amor não é deste mundo. Ele não pode existir, mesmo que o amor seja o suporte da vida e que não possa haver a menor manifestação de consciência sem amor. O corpo da eternidade em implantação, da mesma forma que a consciência nua em surgimento, desenvolvem um outro aspecto do amor que é sabedoria. Porque vocês realmente e concretamente vivem isso, que se vocês não são realmente nada na superfície deste mundo, especialmente em vossas pretensões espirituais, então vocês podem viver de imediato o fato de ser tudo, apesar da presença ainda desse corpo de carne. É esse jogo de consciência que vos assenta, se posso dizer, em vossa verdade. Então, vossa verdade é o sonho da pessoa ou é aquele da eternidade? Se ele é realmente a eternidade, além da evidência da alegria e desta consciência nua, há uma sabedoria. Esta sabedoria não é sabedoria no sentido humano, é uma sabedoria da consciência que vê e percebe a ilusão, bem, como a verdade, mas não está implicada nem em uma, nem em outra e permanece afirmado cada vez mais nos sós do coração, aí onde tudo é abundância, evidência, alegria e sobretudo que nunca pode acabar ou se deter. Isso significa que eu chamo vossa atenção sobre o fato de saberem, a cada minuto, aí onde vocês portam vossa consciência e vosso testemunho sabe disso. Olhem, onde vocês colocam vossa atenção. Onde vocês colocam vosso olhar. Vocês dão ouvidos às fofocas ou vocês estão realmente no silêncio? Tudo isso, claro, tem efeitos, por sua vez, no corpo de carne, no corpo de eternidade e sobre a localização mesma da vossa consciência. Vos lembro que nas trocas de ontem, falei que a consciência e as diferentes consciências, que eu tinha expressado durante a minha vida e alguns anos atrás, não mais têm lugar, porque a alquimia e a superposição da totalidade da consciência una e isso é jogado em cada um de vocês, a cada minuto e mesmo quando vocês dormem. A facilidade ou a dificuldade de integração e a passagem do efêmero à eternidade se faz com mais ou menos evidência, dependendo somente de onde vocês levam e colocam vossa consciência, qualquer que seja a vossa vida. Que vocês tenham 20 anos, que vocês tenham 100 anos, não muda nada. Que vocês sejam um casal ou um solitário, não muda nada. O estado da consciência e sua conexão com o corpo de eternidade que tornam esse corpo de eternidade e sua consciência funcionais. Porque há, ao mesmo tempo, a consciência da eternidade, o si, o absoluto e a consciência pessoal. Tudo isso se alquimiza com mais ou menos felicidade, mais ou menos evidências e que vocês tenham estado abertos, se posso dizer, ou liberados no final do ano passado ou que vocês vivam os processos de vibração da consciência e de energia desde muito tempo. De fato e em definitivo, podemos dizer que o único desafio que há em vocês é se colocarem a pergunta: o que eu estou olhando? O que eu vejo? O que eu estou ouvindo? Onde eu levo minha consciência? Sobre o bem e o belo da minha eternidade, ou sobre os infortúnios deste mundo? A diferença é sensível.
Em um caso, vosso coração se fecha. No segundo caso, se vocês olharem para a beleza, seu coração se abre. É um elemento fundamental. Vocês não podem continuar como antes, qualquer que seja esse antes. Vocês são totalmente novos. As regras de funcionamento da eternidade, neste período de transição atual, onde cada um reencontra a sua liberdade, são uma ou outra, quaisquer que sejam vossos antecedentes, sejam quais forem vossas experiências passadas. Tudo isso para culminar em uma coisa, um estado de evidência ou um estado de dualidade, onde tudo será classificado em bem e em mal. Isso não permite jamais ser livre. A verdadeira liberdade é reconhecer a própria eternidade e ver a ilusão total deste mundo, que está apenas passando, quaisquer que sejam as histórias de encarnação, mesmo antes do confinamento. Esta é a única maneira, hoje, de pôr fim ao esquecimento e, especialmente, pôr fim a todas as crenças, a todas as egrégoras, a todas as adesões que vocês têm vivido de forma extensiva, que todos nós temos vivido nesta vida ou em outras vidas, que dizem respeito à pessoa, mas não ao que vocês são. O que vocês são nada tem a ver com este mundo. O que vocês são nada tem nada a ver com o confinamento. O que vocês são não tem nada a ver com a dualidade. Vocês estão em uma cena de teatro que não tem nenhuma substância, qualquer que seja a dor e o sofrimento. Então, é claro, se o vosso corpo está sofrendo, cuidem do vosso corpo. Mas não misturem a espiritualidade. E não confundam um sofrimento que se retrai com uma vibração que abre a consciência, mesmo que seja dolorosa. A diferença é muito simples de fazer, assim que a tenham vivido, mesmo que apenas uma vez, vocês não podem mais vos enganar ou serem enganados. Vocês constatarão também quando a eternidade toma a condução de vossa vida, quando vocês não vivem mais vossa vida, mas vocês se tornam a vida, o que é o caso para muitos de vocês. Vocês poderão efetivamente dizer, eu e a fonte somos um, o mundo e eu somos um, os universos e eu somos um, porque esta é a verdade e ela é vivida. Não misturem o espírito com os assuntos da pessoa. Misturem a personalidade quando vocês precisam agir com a pessoa, mesmo que as três consciências, aquela do efêmero, aquela da eternidade e aquela da evidência, que corresponde à consciência nua, estejam presentes. Vocês devem ter cada vez menos esforço a fornecer, seja para viver, seja para expressar vossos pensamentos, é claro, fora dos períodos em que vocês estão em estado de pré-êxtase. Mas vocês constatam que há ainda momentos no dia em que vocês recuperam vosso estado anterior, não no nível da consciência, mas vocês recuperam o funcionamento normal do vosso corpo. E em outros momentos, quando há muita dificuldade em mover esse corpo ou essa consciência ordinária, aí também, não se incomodem, não aclamem também, mas coloquem-se imediatamente na testemunha e no observador. Vocês não têm mesmo necessidade de saber de que se trata, simplesmente eu observo, eu olho, eu vejo, eu sinto, não ao nível das visões, mas sinto o que está acontecendo em mim. E, sentindo isso, vocês veem instantaneamente se o coração concorda ou se o coração não concorda. Não é mesmo uma questão, desta vez, de fazer perguntas ao vosso coração. Ele tem todas as respostas e ele é a resposta, é o que vocês são. É assim que a eternidade toma todo lugar. Enquanto o evento coletivo não tenha aparecido. Então, é claro, existem inúmeras funcionalidades do vosso corpo de eternidade. Mas eu vos lembro o que eu disse, essas funcionalidades, por enquanto, são eficazes neste mundo. Não para ver o mundo, condená-lo ou seja o que for, mas porque vosso corpo de carne ainda está aí. E ele freia um pouco, e isso é normal, o potencial total das estrelas, por exemplo, as portas, ou os novos corpos. Mas, no entanto, isso é suficiente para transmutar a totalidade do complexo corpo-mente. Se vocês jogam na testemunha,
no observador, na infinita presença, quando cada ocasião se apresenta, pela vibração ou pela vossa liberdade de tempo de fazê-lo. Façam isso e vocês rapidamente farão a diferença entre o que é relacionado à vossa pessoa e a esse corpo de carne e o que está ligado à interação com a eternidade, com o corpo de eternidade, do qual alguns de vocês percebem a vibração global que se manifesta, especialmente nos momentos em que as ondas da luz vão percutir no lugar orgânico que é a sede da identidade em vossa cabeça. Nesse momento, há ondas de luz. Essas ondas de luz, como eu as nomeio, podem vir de baixo, de vossos pés, ou vir de cima, de vossa cabeça, ou vir diretamente de dentro de vosso corpo, de vosso coração e mais raramente, mas o mais importante, vocês podem viver e sentir o que eu chamaria de ondas transversais acopladas com ondas horizontais, que realizam, de maneira sensível ou visual, uma espécie de grade. Esta grade, que muitos de vocês têm visto, anos já desde anos, no teto do seu quarto à noite, que é a treliça etérica livre, onde não há nenhuma falsificação. Esta treliça etérica livre está agora presente no vosso corpo de carne pela ação do coração de eternidade, pela ação da consciência nua. As necessidades fisiológicas, as pulsões, os desejos, quero dizer todos os desejos, são evacuados, ajudando a deixar-vos nesta vacuidade, onde o prazer é possível, qualquer que seja, mas não responde um desejo, a uma pulsão, mas simplesmente a verdade do vosso coração. Estejam vigilantes a isso, porque vossa simples vigilância sobre a vibração é suficiente para deixar emergir, com mais intensidade, a consciência nua e o corpo da eternidade, mesmo neste mundo. Ainda uma vez, esse processo de ressurreição diz respeito à totalidade da humanidade, almas humanas, sem qualquer exceção. Vocês constatarão, se ainda não o fizeram, em torno de vocês, inúmeros irmãos e irmãs humanos, que recusam o que está acontecendo ou que se interrogam, mas que, no entanto, o vivem. Por outro lado, se a recusa da consciência pessoal, e essa é a liberdade da pessoa, entra em movimento, então, nesse momento, vocês observam os comportamentos, as conduções, as emoções, um mental que se torna aberrante, isto é, ele já não obedece à lógica binária deste mundo. Enquanto que, quando o corpo da eternidade está na frente da vossa cena de consciência, a única palavra que pode estar presente é a serenidade e a paz prévias à alegria. O mental não pode mais levá-los a aberrações comportamentais ou a uma lógica comportamental peculiar a este mundo. Isto se desenrola, eu diria, em todos os lugares, que vocês saibam ou não. Mas evidentemente, o resultante dessa interação e essa transubstanciação não é o mesmo para todos. E cada um é livre de acordo com o que ele concebe e pensa e vive da liberdade. Então, não há melhor, não há pior, há quem encontre sua liberdade de acordo com o que ele é e não o que ele acredita ou o que ele projeta, quer dizer, a realidade de sua alma e, evidentemente, segundo a alma esteja voltada para a matéria, voltada para o espírito ou dissolvida, as consequências futuras da liberdade não são absolutamente as mesmas, mas cada coisa, e o repito eu também, está estritamente em seu lugar. Não pode haver o menor erro na inteligência da luz e no amor, é impossível. É por isso que é evidente. Porque vocês se reconhecem ou não, mas é a vossa liberdade. Não há pretexto que possa conter, nenhuma ocupação que possa frear ou impedir o surgimento do corpo de eternidade. Porque a ressurreição ocorreu e o que vocês vivem não é mais que o ajustamento, mais que o último, do choque da humanidade. Isto foi nomeado, acredito, pelos anciãos, a guerra de todos contra todos. Mas esta guerra de todos contra todos, ela acontece também em vocês. Entre o efêmero e o eterno. Entre paz e não paz. Entre a evidência ou a obscuridade. Entre leveza global e o pesado.
Mesmo que as variações de densidade também sejam parte do processo desta alquimia particular. E, portanto, hoje, para cada um, extremamente simples de ver a verdade sob a condição de querer vê-la. Com a condição de realizar, real e concretamente, o sacrifício da pessoa, o sacrifício da história pessoal ou das lendas deste mundo, ou os mitos deste mundo e até mesmo os ensinamentos espirituais deste mundo, quaisquer que eles sejam. O Sosa Sós é verdadeiramente um Sosa Sós. Não há necessidade de um ponto de referência no passado, no futuro, ou tentar manter, se posso dizer, um modelo espiritual, religioso ou não. Sem isso, vocês não são livres. Realmente e concretamente. Mas lembre-se de que ser livre, no sentido da verdade, não pode de modo algum ser uma decisão da pessoa, pois é precisamente o abandono da pessoa. O sacrifício voluntário, não de vossas conquistas, de vossa esposa ou vossos filhos ou de vossa profissão, mas da ilusão deste mundo, de crer ser uma pessoa que evolui, que sofre, que melhora, para quem é prometido paraíso ou o inferno. Não há verdade nisso. Tudo está acontecendo agora. No instante. E em nenhum outro lugar. Porque o cubo metatrônico está implantado, porque a luz está implantada. E se vossos olhos só veem o que é escuro e não veem a beleza do que está aí, vocês estão na dualidade, é tão simples assim. A consciência nua é a consciência unida, ela é una e única. Como querem vocês, através do que está se desenrolando agora, continuar a perseguir alguma quimera de vossa pessoa ou da história? Vocês estão simplesmente mostrando a si mesmos que vocês estão presos pela matéria, pela visão, material ou astral, que vocês não saíram do G. Eu digo do J e eu, e do J e o jogo. Vocês querem jogar, mas é vossa liberdade que vocês devem assumir. É vossa responsabilidade. Isso não depende de ninguém, nem de um arconte, nem de um mestre, nem um guru, nem de um membro da família, nem do Cristo, nem de Maria. Depende apenas de vocês sozinhos com vocês sozinhos. Foi amplamente insistido sobre esta noção de Sosa Sós. Sosa Sós não significa estar isolado do mundo, mas sozinho consigo mesmo. Na vossa terminologia ocidental, vocês poderiam chamar de exame de consciência, mas é um exame. Então, vocês querem fazer o exame ou não? Não há outra alternativa. Não há nenhuma postura da pessoa, nenhum comportamento da pessoa, nenhuma aquisição anterior que vos seja de qualquer utilidade hoje. Sejam verdadeiros, sejam espontâneos, sejam simples, não mintam, não manipulem, sejam o mais espontâneos possível. Isso é o que vos situará automaticamente no instante presente e no testemunho, deixando então lugar à consciência nua, para colocar em obra a vossa ressurreição e sua finalização. Seja o que for em vossa vida que vos pareça complicado, pertence a este mundo, portanto, está inscrito na dualidade. O coração, a consciência nua, o corpo da eternidade é leve, sereno, em paz, quaisquer que sejam as palavras da pessoa, quaisquer que sejam as manifestações da pessoa. Como eu disse ontem, são os dois pratos da balança e vocês têm todas as faculdades, se forem honestos, de olhar o fiel desta balança. Está vosso olhar voltado para a ilusão deste mundo para condená-lo ou vocês se voltaram para a beleza do vosso coração? É portanto simples. E quando a ressurreição está aí, quando a evidência está aí, vocês não podem mais olhar para este mundo, a não ser como um espectador. Mas vocês não estão mais implicados. Mesmo se vocês trabalham, vocês não são mais essa pessoa porque vocês o viveram. Vocês simplesmente deixam a pessoa viver sua vida. Mas vocês não estão mais identificados ao complexo corpo-mente. Nem a qualquer karma, nem a qualquer lesão. Então, é claro, às vezes, a luz que ainda não está ainda totalmente instalada, pode mostrar-lhes uma zona de resistência, uma zona de sombra na consciência, na memória, nos hábitos ou no corpo de carne.
Às vezes, vocês terão que lidar com isso no plano pessoal e, em outros casos, vocês assistirão à cura pela eternidade, pela evidência do vosso coração tão simplesmente. As situações se tornarão cada vez mais decididas e nítidas, dependendo do que vocês acolhem ou não. E vocês sabem que quando a evidência nasce, quando a ressurreição está aí, vocês não podem rejeitar ninguém, nem criticar ninguém. Vocês só podem aquecer a verdade de cada um, mesmo que ela não seja a vossa e sobretudo se ela não é a vossa. Caso contrário, vocês vão se ver numa armadilha. Essa armadilha não é definitiva, mas pode ser, de fato, um pouco dolorosa, porque a injunção da luz, as ondas da luz, como eu agora as chamo, são cada vez mais intensos, cada vez mais presentes, e modificam e empurram de maneira mais e mais rápida, de uma vez, o corpo de eternidade, ao mesmo tempo, a localização da consciência e, ao mesmo tempo, o corpo físico. A percepção, além disso, do vosso corpo físico não é mais exatamente a mesma ao nível da sensibilidade e eu diria mesmo da percepção de vosso corpo, que é muitas vezes substituído, isto foi anunciado, pela percepção direta de segmentos do corpo de eternidade, vosso veículo ascensional também. E assim, a sensibilidade ordinária, mesmo que ela permaneça presente, se vê em certa medida recoberta de uma sensibilidade à eternidade, de uma sensibilidade à luz, além de toda a visão e além mesmo de qualquer outro elemento que a consciência nua que vos diz. Se vocês estão à escuta de vosso coração, se vocês tiverem essa vigilância aí, não há nenhuma razão para que vossa ressurreição não se complete totalmente nas melhores condições. Somente aquele que mantém pensamentos dualitários, comportamentos dualitários, de qualquer natureza que seja, permanece preso na dualidade, mesmo que ele sinta uma das coroas. Claro, e vocês o sabem, a liberdade é oferecida a cada um no momento final, mas o que vocês têm para viver nesse período? A vida vos colocou exatamente no que vos falta para perceber o que vocês são, ou para resistir, isto é, para manter a dualidade qualquer que seja, nas vossas palavras, no vosso olhar, nos vossos pensamentos, em vossas ideias, o que se traduzirá por uma dualidade inexorável do corpo de eternidade que está presente e de vossa consciência efêmera e o complexo corpo-mente que resiste. Nesse momento aí, o bálsamo de amor e verdade será transformado por vossa própria resistência, inconsciente ou consciente, não muda nada, porque está ao nível da alma e não da pessoa, vos fará viver os elementos mais problemáticos do que felizes, onde a tristeza pode prevalecer sobre a felicidade do coração. E não procure álibis para dizer que é a sua vida que é assim ou que é esse mundo que é assim, desde que acabei de lhe dizer que a eternidade está presente para cada irmão e irmãs humanos encarnados, sem nenhuma distinção. Mas, evidentemente, as consequências não são as mesmas, segundo a aquiescência, segundo o sacrifício, ou não. É isto que vocês observam em toda parte ao vosso redor, e em vocês. Então, é claro, existem inúmeras outras coisas que dizem respeito a esse corpo de eternidade e a essa consciência nua. Mas o importante, aqui também, talvez mais do que antes, não é saber as coisas, mas sim vivê-las, mesmo sem compreendê-las. A explicação vem depois, não antes. Porque na inteligência da luz, tudo se faz automaticamente. Como uma flor sai de uma semente, ela tem um programa. Desde o instante em que ela tem sol e água, ela completará seu programa. Hoje, podemos dizer que vocês têm dois programas de vida, que se tornam simultâneos. O programa da pessoa, o programa da eternidade. E nessa alquimia, é claro, tudo depende das proporções de um e outro. Quer dizer da coloração da alma e de onde está a alma, atraída pela matéria ou atraída pelo espírito. E não há uma melhor localização do que outra. Porque isso depende de vossas escolhas de alma, mesmo que vocês não as percebam. E vocês não podem, a título pessoal, oporem-se de qualquer maneira.
Vocês também o sabem, seja qual for o evento coletivo e seu agenciamento temporal, naquele momento vocês todos verão a verdade, sem nenhuma exceção. E vocês verão se vocês estão de acordo com a luz e o amor ou se vossa consciência ordinária vos trapaceou e vos manteve em dualidade. Mas aqui também, vocês não são nem culpados nem responsáveis. Nem como pessoa nem como alma. Na unidade, não há culpado nem responsável, vocês são responsáveis por vocês. Simplesmente a concepção da liberdade, o medo do desconhecido ainda está muito presente nas almas orientadas para a matéria, mas se vocês vivem neste período dos últimos 3 meses as primícias da vossa ressurreição, isso significa que, no mínimo vossa alma já não é voltada para a matéria, mas é voltada para o espírito. E a alma voltada para o espírito é consumida pelo fogo do espírito, porque o fogo ígneo está aí e este é o trabalho dele. Vocês não têm enquanto pessoa os meios de ação sobre isso. Quanto ao que se vive ao nível da evidência, a coisa mais dura de aceitar é que vocês aí não podem fazer nada. Deixem as coisas se fazerem ou não se fazerem. Vocês não podem entrar com vossa pessoa, vossas ideias preconcebidas, vossas crenças, em oposição à evidência que está aí. Isto é o que precisa ser visto, que foi visto e que será visto com mais e mais acuidade. É muito fácil falar sobre o amor. É muito fácil falar do absoluto. Mas falar é uma coisa e viver é outra. E vocês não podem enganar ninguém porque, eu disse, quando vocês ressuscitam, ou quando vocês são liberados da pessoa, vossas palavras, vossos discursos, vosso olhar, vossas intenções não podem mais ser adualitários, quer dizer, não podem mais serem definidos em relação a vocês, mas unicamente definidos em relação ao outro, mesmo que seja ele o pior inimigo. Seja ela é a pessoa com a qual você tem maior conflito. O Cristo já havia desenvolvido tudo isso. Mas o jogo de vossa consciência agora, dessa consciência nua e das diferentes facetas da vossa consciência, se torna cada vez mais evidente. Lembrem-se também que na evidência de vossa eternidade presente, o mecanismo da dor, do sofrimento, não desestabiliza mais a verdade que vocês vivem. A partir dessa evidência aí, vossa consciência não é mais conduzida pela dor ou pelo sofrimento. Isso não significa que vocês precisem negligenciar isso, mas observem aí também. Sejam o testemunho, acolham, e em função do que acontece, hajam ou permaneçam tranquilos. Mas vocês não decidem nada. Enquanto vocês acreditam que vocês decidem alguma coisa, hoje, relativa ao espírito, vocês não são livres. Guardem vossas decisões para a pessoa, para o que vocês têm a fazer neste plano e deixem, cada vez mais, essa inteligência da luz, essa evidência de sua ressurreição, trabalhar. É isto estar na vida e não mais somente viver sua vida. Não falarei, por outro lado hoje, da estrutura extremamente precisa do corpo de eternidade. Eu vos descrevi sobretudo as interações entre o corpo de eternidade, o corpo de luz e o saco de carne. A consciência observa isso com facilidade. Neste período de ressurreição, no que concerne ao que é para viver, sobre os planos sutis, tenham cuidado de não deixar o mental interpretar, projetar, contar histórias em relação ao que é percebido ou vivido. Mais uma vez, permaneçam na testemunha. A explicação, a compreensão, a lógica do que se desenrola vos aparecerá claramente. Talvez não no instante, mas nos instantes seguintes, desde que não façam jogar o vosso mental, ou tentem manter o que vocês vivem em um quadro de referência passado. É assim que a evidência se tornará cada vez mais envolvente, cada vez mais abrangente, cada vez mais aparente, e é assim que vocês realizam o trabalho, que não é um trabalho, mas que é uma alegria, de deixar o coração ser. É isso que vocês são. Vossa pessoa não pode fazer nada.
Porque o processo de ressurreição individual, que foi consolidado desde alguns meses, é verdadeiramente algo inédito. Quer dizer, de chegar a preservar vossa estrutura efêmera e as estruturas sociais, apesar da intensidade do fogo ígneo, que, eu vos lembro, em uma certa etapa, literalmente queima todas as ilusões, tudo isso que não faz mais do que passar, tanto o vosso corpo como o conjunto desse mundo. Não é uma morte. Somente a pessoa chama isso assim, só aquele que tem medo chama assim. É uma ressurreição total da liberdade e do amor, que todos nós somos, sem exceção, o que quer que vocês pensem sobre isso, mesmo que vocês ainda estejam na dualidade. Em resumo, isso também significa que o trabalho da consciência, o trabalho do fogo ígneo, o espírito do sol, o coração dos anjos, o conjunto da confederação, trabalham em concerto para acompanhar-vos nesta ressurreição. Mas eles não podem fazer vocês ressuscitarem, aliás, nem eu. Apenas vocês são capazes de atravessar esta ponte, esse vazio. Porque o ego vos impedirá sempre de atravessá-lo. É por isso que eu insisto na noção de levar vosso olhar para dentro, para o vosso coração, para a eternidade que está aí, para a ressurreição e esta alegria. Isso não quer dizer desviar vocês deste mundo, mas vê-lo realmente e concretamente por aquilo que é. Qualquer coisa que passa, e que agora morre definitivamente. O contentamento se tornará cada vez mais íntimo e interior, enquanto que os contentamentos exteriores, eles se extinguirão naturalmente. Não vos privais desde a vossa mente de nenhuma atividade que seja na esperança de ser melhor, mas deixem a inteligência da luz vos mostrar, em vos mantendo no testemunho, se é bom ou não para vocês. Mas bom ou não bom para você se refere unicamente, não ao bem e ao mal, mas ao efêmero ou à eternidade. Tudo que está ligado à eternidade é bom. Tudo que está ligado à eternidade é alegria, evidência, seja qual for a situação da vossa vida e seja o que for que vocês veem na tela deste mundo. Enquanto vocês permanecem na dualidade do ego, seja qual for vossa percepção, vocês permanecerão no sofrimento. Em vez de ter, por exemplo, um simples desconforto na parte de trás da coxa, vocês terão uma ciática, que é muito ruim. Em vez de ter, por exemplo, uma dor simples na porta-unidade, acima do seio esquerdo, vocês terão uma pneumonia. Não é a mesma coisa. Toda a inteligência da luz é iluminar, por vezes o personagem, o que resta dele, a história, se vocês aderem a ela, é iluminar ao mesmo tempo vossa eternidade, que vocês a percebam ou não. Isso vai aparecer muito rapidamente agora. Então, aproveite o que está aí para afinar, se eu puder dizer, esta eternidade, para permitir que amadureça e apareça espontaneamente. Vocês estarão em alegria, e esta alegria vai acabar com os problemas deste mundo, com os problemas do vosso corpo. Em alguns casos, e eu disse, não, você terá que lidar com o que foi iluminado. Mas experimentem antes. Se o que se ilumina ficar cada vez mais claro e desaparecer, vocês não têm necessidade de se ocuparem com o corpo mental, nem com o saco de carne ou com vossos pensamentos. Se este não for o caso, é um convite da luz para verificar, se posso dizer, se vocês são a verdade ou se vocês estão na mentira, sem nenhuma culpa ou responsabilidade. Mas é vossa responsabilidade colocar-se então na eternidade e na unidade. Caso contrário, vocês vão nutrir os modos arcaicos de funcionamento deste mundo, vocês alimentarão a dualidade, vocês alimentarão o efêmero e a eternidade se manifestará não mais pela alegria, mas pelas crispações da consciência, como do corpo. As dores nos trajetos da vibração. Eu tomei o exemplo da ciática, mas isso pode ser não importa que nervo do corpo que começa a sofrer. Se, por exemplo, vocês veem que não chegam a eliminar um determinado problema em um nível pessoal, deixe a luz iluminar. Se os sintomas médicos aparecem, não mais vibratórios, naquele momento então é também para vocês uma via de eliminação.
Ocupai-vos do vosso saco de carne. Mas não vão refletir, imaginar, projetar qualquer coisa em relação à eternidade ou a este mundo. Sejam lógicos e sejam, acima de tudo, a testemunha imparcial de vocês mesmos. A testemunha não está envolvida. Ela testemunha o que está acontecendo, e essa iluminação que será feita é que vos levará seja para a dualidade e ao nível do saco de carne, ou seja para a resolução. E é válido para cada um de vocês neste período. E as palavras que escolhi, a evidências, a consciência nua são fundamentais, porque desde o instante para em que vocês vivem uma situação ou algo que não está claro, vocês verão, isso vai vos parecer confuso, não haverá nenhuma evidência. Contrariamente àquele que é testemunha e que deixa aclarar, pela inteligência da luz, as zonas de sombras do mental ou do saco de carne onde, aí, há resolução. Eis o que eu queria dizer em termos muito gerais concernentes à consciência nua e sua interação com a consciência da pessoa, concernente também às percepções e a vivência do saco de carne e a percepção e a vivência do corpo de eternidade. Se em relação a isso vocês têm interrogações ou necessidades de esclarecimento, eu vos deixo enfim a palavra. Silêncio. Se, por exemplo, vocês se colocam questões sobre certas manifestações, da consciência ou do saco de carne, ou do corpo de eternidade, vou tentar, com vocês, lhes responder, precisamente para saber se é da ordem do efêmero, da dualidade ou da ordem de iluminação pela eternidade. Pergunta. Há um ano atrás, fui diagnosticado com um fibroma no cérebro esquerdo. Gostaria de saber se é parte do processo da luz ou é. Há um ano, não havia ressurreição, parece-me, apesar das vibrações, dos fogos do coração. Ora, você o diz, esta massa apareceu antes. Há um ano. Portanto, é necessariamente algo que pertence à pessoa, algo que não quis ser visto ou aceito. Agora, hoje, se você começou terapias convencionais ou não, e que a ressurreição tem lugar, você pode constatar por si mesmo onde está neste processo, se houver sintomas, é claro. Havia sintomas, mas o arcanjo Anael me disse para não me ater a isso, de vê-lo como uma doença e que isso desapareceria. Hoje, de acordo com o que eu disse, o que você observa? Há a persistência dos sinais e sintomas, agravamento ou desaparecimento. Nem desaparecimento nem agravamento, mas de vez em quando eu o sinto. Então, você pode dizer, sem dúvida, que, em relação a antes da ressurreição, o que quer que tenha sido feito ou não, há uma melhora. Sim, se o quisermos, sim. Sim. Então o arcanjo Anael estava certo. Obrigado. Eu não duvidava. Vocês devem ser capazes, com a retrospectiva agora, de fazer uma comparação ou paralelo com vocês, antes da ressurreição, e vocês hoje, e constatar o que mudou ou não, em todos os níveis. Vos é fácil de ver, por si mesmos, esse processo de ressurreição a trabalhar, ou então vossa própria resistência à eternidade. Isso diz respeito também ao estado de vosso saco de carne e ao estado do vosso mental, bem como ao vosso estado de espírito, se eu puder dizer. É realmente isso. Pergunta. Gostaria que Bigdi nos falasse novamente, de uma maneira muito breve, quando estamos em dualidade com alguém, em briga, em força. Amado, assim que haja dualidade em face de qualquer um, é que as duas pessoas estão na pessoa. É tão simples assim. Se você está na ressurreição e no coração, real, vibral, do fogo ígneo e da ressurreição, nesta evidência aí, não pode haver o menor problema com uma pessoa. Sem isso, se houver um problema, isso significa que você ainda é uma pessoa. A consciência nua não pode ter problemas com ninguém. Como reagir?
Mas não há que reagir. A reação está inscrita em dualidade. Há que acolher. A reação lhe mostra, por si mesma, que você está na dualidade. A unidade é acolher. Sem isso, sempre haverá duas pessoas. Mas aquele que é mais aberto, aquele que vive a evidência, mesmo que seja uma simples serenidade ou uma simples mudança, mesmo sem estar nesta alegria total, ele apela ao seu coração e não à pessoa. O primeiro passo é não reagir, caso contrário, isso prova que você tem algo para defender. E somente a pessoa tem coisas para defender, não a eternidade. Então, o problema não é encontrar uma técnica, mas bem mais, como eu disse, posicionar sua consciência. Enquanto você quiser reagir, solucionar, regrar, você se inscreve na dualidade, não pode ser de outra forma. Por outro lado, se você estiver na evidência, na sua ressurreição e, portanto, na unidade, não pode haver nenhum problema, porque na sua frente há uma pessoa que reivindica, e você é o que ressuscitou. Confie no que você é na eternidade. Mas sobretudo não reaja. Senão, você alimentará a dualidade, você alimentará o outro e você irá alimentar sua pessoa. Então, é claro, existem casos que são basicamente, eu diria, difíceis. Mas aqui, a estratégia é a mesma. Não se esqueçam de que a inteligência da luz vos mostra a vossa dualidade, a dualidade deste mundo. Não para aí se demorar ou resolver, mas para olhar dentro de si mesmos, na beleza da vossa ressurreição, de vossa evidência, da consciência nua e não nas problemáticas da pessoa. A única estratégia, a única conduta possível para aquele que vive a ressurreição, é bem evidentemente a gentileza, o amor, o acolhimento e a oferenda deste amor. Não é mais nenhuma questão de uma pessoa que defende um ponto de vista. E, além disso, com a ressurreição, o ponto de vista da pessoa será reforçado e será a dualidade, ou ele só pode desaparecer. Você não traz nada de volta para você, já que não existe mais ego. Há uma pessoa que vive a sua vida, mas a consciência nua, a ressurreição, a liberdade, tomam o passo sobre tudo o mais. Vocês não podem permanecer como vocês foram ontem se vocês vivem a vossa ressurreição. Nenhum dos elementos habituais dos mecanismos de funcionamento da pessoa pode durar mais do que um certo limite. Vocês já o veem, talvez para alguns de vocês, através de mecanismos da memória, onde a chamada memória automática não funciona mais. Isto é dizer que tudo o que se fazia automaticamente, porque vocês o aprenderam, está por vezes ausente. E isso é normal. Não tem nada de patológico. Como vocês querem, no momento coletivo, vos desincrustarem da pessoa, se vocês estiverem sujeitos a isso, que vocês dizem. Porque isso não depende de vossos pensamentos, de vossas reações. O momento coletivo é a crucificação final, é o despertar de todo mundo para saber quem vocês realmente são. E às vezes haverá resistência, às vezes haverá distância, às vezes haverá mesmo recusa. É por isso que a aclimatação à vossa eternidade, à vossa consciência nua, é um presente essencial que vocês fazem a si mesmos, a fim de que o vosso trabalho, de acolhimento, de sacrifício, beneficie a cada um, não somente a você, já que todos estão em você. Isso se junta ao que eu disse anteriormente. Quando há conflito de pessoa a pessoas, não fique na pessoa, mas deixe a evidência tomar a frente. Essa inteligência é muito superior à vossa pequena inteligência, limitada pela configuração em que vocês vivem, sejam quais forem seus estudos, no mais. Mas a inteligência da luz trabalha a partir de agora. Ela trabalha de maneira cada vez mais tangível através de vosso saco de carne, através da sociedade, em todos os lugares. É assim aprender a ser a si mesmo e zen. Isso não se aprende, isso se realiza sozinho. Não há aprendizado, há uma aclimatação. Não é exatamente o mesmo.
Você deve desaprender tudo, a fim de permitir que a espontaneidade da luz cuide de tudo. Claro, isso nem sempre é possível. Como eu disse, há vezes em que você tem que agir no seio da pessoa. Não é o mesmo que a pergunta anterior em que falávamos sobre uma relação, uma transação entre duas pessoas. Para retomar a sua frase, você não pode aprender a ser zen. Não é uma conquista. Não é algo que você pode trabalhar. Porque este lado zen de evidência, de alegria e de serenidade depende apenas de uma coisa: de abandono e sacrifício, de nada mais. Não é um esforço. E vocês são ajudados, porque o corpo da eternidade está aí e a consciência nua está aí. Então, voltem vossa consciência para dentro a fim de deixar o primado não mais para a pessoa, mas para a consciência nua, para a eternidade, para a evidência, porque a evidência de que falo está agindo sobre as circunstâncias da pessoa e a vida da pessoa. Esta evidência aí é evidente para se constatar. Ela não é para ser questionada, não precisa ser conceitualizada ou projetada, ela se realiza por ela mesma desde o instante em que vocês são a testemunha, e desde o instante em que essa testemunha aceita esse abandono total, essa crucificação. A cada dia a vida o propõe a vocês. Não é um evento isolado, mesmo que vocês sejam capazes de detectar o momento em que a verdade eclode. Mas entre a verdade que eclode e a conclusão da maturação há um certo lapso de tempo muito curto, que vocês estão vivendo agora, já há mais de 2 meses. Olhem, eu nunca vos falei de tempo. Hoje, eu apenas vos falo sobre o tempo, porque o período atual é propício para isso. Antes disso, teria sido inútil. Mas diante da evidência coletiva que está aí, vocês realmente têm tudo o que é necessário, útil e indispensável, para que vossa ressurreição seja vivida. E não depende mais de uma prática, de um exercício, de um protocolo ou de alguma observação deste mundo ou de vossa pessoa. Depende apenas da vossa capacidade de olharem para si mesmos, através do personagem. E sobretudo de constatar os efeitos sobre a paz, sobre a serenidade, sobre a evidência do que se vive. Vocês não podem ser enganados por isso. Se vocês se interrogam, é porque vocês não o vivem. Não há dúvida possível. É por isso que eu falo de evidência. É simples. Se isso não for evidente, é porque vocês não o vivem, ainda. Não falo de vossa vida, de vossa história, mas do que vive a vossa consciência. Vocês vivem a pessoa, o personagem, a história, ou vocês vivem a verdade, essa evidência, onde tudo é silêncio e tudo é imobilidade? Vocês mesmo veem isso. Não pode haver a menor dúvida sobre este processo de ressurreição, porque justamente isso diz respeito à consciência nua. Eu o repito. Alquimia da supraconsciência de Turiya, do estado de vigília e do estado de sono. Quem quer compartilhar ou se expressar? Pergunta. Você diz que é preciso se ocupar do corpo, às vezes. E então, no início de janeiro, eu caí doente porque, justamente, eu não me preocupava muito. E quando eu quis cuidar dele, vendo alopatas ou homeopatas, isso piorou as coisas. Suponho que você não fez, já que você não o sabia, o que eu disse, ou seja, ser a testemunha e observar. Claro, no início de janeiro, creio que você o disse, que era tudo novo. Mas aí, há numerosas semanas que passaram e você tem a capacidade de ver se você precisa se ocupar do corpo, ou se você precisa se ocupar da eternidade. Mas tudo depende do que ficou doente. Os pulmões. Então, está diretamente conectado ao fim da dualidade, pela porta unidade e pela porta AL. É também uma maneira de resolver, uma memória, um hábito, um comportamento, especialmente quando houve antes, se você o viveu, a consciência de sua ressurreição.
E quanto mais a ressurreição é feita de maneira abrupta, rápida, mais haverá necessariamente algumas desagregações ao nível do corpo, que correspondem, justamente, à eliminação da pessoa ao nível de seus hábitos. A unidade não pode coabitar com dualidade, é impossível. Ainda mais agora. E é por isso que eu digo que é preciso se ocupar do corpo quando a evidência não age sobre o corpo, ou então age para eliminar. É necessário ajudar a eliminação. Mas isso não corresponde a todas as circunstâncias de dores, como expliquei. Mas o simples fato de tentar por você mesmo, o que acabei de dizer, irá mostrar-lhe claramente do que se trata. Pergunta. Durante a primeira parte da entrevista eu dormi, e estava muito bem. E acordei com tremores e não consegui mais permanecer no lugar. Durou um bom tempo, e então eu fiz o truque da testemunha, e agora está tudo bem. Foi uma resistência ou outra coisa? Não, isso depende do horário. E você sabe muito bem que há ondas de luz e que em algumas dessas ondas de luz, o fogo de ígneo se torna um tremor de frio ou de vibrações intensas. Então, não está relacionado comigo, mas está mais relacionado ao horário e ao fato de você ter adormecido. Mas você mesma diz que praticando a testemunha e o observador, isto te deteve. Então você confirma que, independentemente da origem, e eu lembro que não é importante, a colocação na testemunha lhe dá a explicação. Porque se isso melhora, quer dizer simplesmente que alguma coisa se evacua ao mesmo tempo em que alguma coisa entra, a famosa onda de luz, sobretudo se isso concerne a todo o corpo. Obrigado. Pergunta. As sincronicidades, que todos vivem, cada vez mais aproximadas, estão conectadas à consciência nua? Sim. Diretamente. Isso está relacionado com a graça, por um lado, e a inteligência da luz, por outro. Desde o instante em que você se volta para o estado de testemunho, sem nenhuma vontade, a inteligência da luz, o desdobramento de graça permite isso com mais e mais clareza. O comandante repetiu para vocês: o medo ou o amor, amor à frente ou medo à frente. É o mesmo com a testemunha, com a ressurreição, com a evidência. Vocês utilizam, se posso dizer, a evidência, ou vocês usam a pessoa. É claro que a pessoa é indispensável em certas circunstâncias. Porém vocês já, antes e anteriormente, antes de dar livre curso à pessoa, deixam a evidência agir, veem a sua ação, ou não? Vocês mostram aí, para si mesmos, simplesmente por hábito, se vocês colocam à frente vossa pessoa e os medos, ou o amor. Vocês são todos capazes de senti-lo e vê-lo, mesmo se vocês não sentirem nenhuma vibração. Eu disse, e o repito, que vosso corpo de eternidade está presente para todos, que vocês o percebam ou não. Pergunta. Parece-me que foi dito que a testemunha ou o observador deveriam desaparecer. Absolutamente. Neste período de ressurreição que vivemos neste momento, a testemunha deve obrigatoriamente estar aí, ou não obrigatoriamente, mas ele é parte da consciência nua. O testemunho ou observador ao nível do si, da supraconsciência, a consciência ordinária e a consciência nua, que é a reunificação dessas consciências, mais todas as outras das quais falei. Então, a testemunha hoje, desde a ressurreição, vos é de uma utilidade. Mas se vocês estão totalmente na evidência, naquele momento a consciência nua e da eternidade toma a frente e não há nem testemunha, nem pessoa. Nestes casos, não serve para nada. Eu bem especifiquei que estava ligado aos casos de ressurreição, sobretudo naqueles irmãos e irmãs que nada viveram anteriormente e que vivem agora a sua ressurreição. Eu diria, para aqueles que trabalharam no testemunho e que evitaram as armadilhas do orgulho espiritual, a inflação do si e do ego, conjuntos, era importante, neste período anterior à ressurreição, que a testemunha desaparecesse.
mas hoje a ressurreição, em si mesma, recoloca a testemunha, eu diria, em ação. Mas esta testemunha é submetida em algum lugar, ela também, à evidência, enquanto que a evidência não estava presente antes, a consciência nua também não. Então, é claro, é profundamente diferente e vocês o vivem, mesmo que vocês vivam as vibrações e experiências extensivas de qualquer natureza que seja, vocês percebem bem, claramente, que desde algumas semanas, alguns meses, tudo mudou profundamente e continua a mudar mesmo na história da pessoa. Eu repito. Se trata de uma liberação da pessoa, mas também da história coletiva e individual. Pergunta: o fato de que há muitas pessoas que se prendem ainda a uma história pode atrasar o processo de ressurreição coletiva? Eu proponho-lhe responder de forma diferente. Vocês podem acelerar grandemente, doravante, a velocidade da aparição do evento, se vocês aceitarem ser mais numerosos a cada dia, a se voltarem para a evidência. Isso quer dizer também que, efetivamente, os irmãos e irmãs, e sobretudo aqueles que viveram a luz, isto é, os si, que recriam histórias, efetivamente, é uma força de resistência à verdade. Mas vocês sabem, há uma enormidade de irmãos e irmãs humanas que estão em sua pequena história pessoal, ainda. Mas vocês são, o comandante vos disse, milhões. Vocês não são a maioria, mas isso não é importante. Mas cada dia, se vocês são mais numerosos a se voltarem para a evidência, continuando a viver neste mundo e não rejeitando o que quer que seja, é claro que vocês irão acelerar vossa ressurreição, individual, mas também coletiva, pelo evento final. Lembre-se de que vos foi informado de que vocês estavam em cocriação consciente. A cocriação consciente não é querer o fim de um mundo ou do mundo, nem o esperar, nem ter medo. É simplesmente colocar-se nesta evidência, sabendo pertinentemente que vossa ressurreição vai se acelerar, assim como os acontecimentos do mundo. Então, não pense naqueles que ralentam, mas pensam sobretudo naqueles que podem acelerar e quem não aceleram, porque há outra coisa a fazer, porque há obrigações, porque há prazeres e porque não temos tempo, e porque temos outra coisa a fazer. Vocês querem ser ou querem fazer. Não se ocupem com aqueles que estão em sua história, mas ocupem-se do seu coração. Não há ação melhor do que essa. Não há colocação mais adequada. Silêncio. Será que todo mundo dorme? É difícil não fazer uma pergunta pessoal, mas encontrar uma questão geral. Então, as questões pessoais vocês colocarão de maneira anônima, amanhã. Hoje, não é questão de evocar problemas pessoais, diretamente com sua voz. Isso deve permanecer íntimo e pessoal e a resposta será efetivamente relacionada à vossa pergunta, se houver. Mas serão respostas que poderão corresponder a outros irmãos e irmãs. Pergunta: uma pessoa que vive sua ressurreição, ela ajuda a sua família em torno dela a viver a ressurreição também. Desde que a família não se coloque em oposição frontal e direta à sua ressurreição, porque é perdido um membro da família, marido, esposa, filho e é encontrado com um ser iluminado, realmente e concretamente. Não há nada mais pessoal. Portanto, não esperem mais que vossa luz da ressurreição, exceto a um nível coletivo, mas não ao vosso lado. Pelo contrário, em alguns casos vocês verão vossos próximos, se eles não ressuscitarem ao mesmo tempo, que vão vos fazer umas caras engraçadas. Claro, vocês não são mais os mesmos de um dia para outro. Eles já não têm uma pessoa diante deles e é muito confuso, sobretudo quando há laços afetivos e familiares. Portanto, não esperem ser contagiosos ao vosso redor. Vocês são contagiosos ao nível coletivo. E lembrem-se de que, na inteligência da luz, antes do momento coletivo, cada um ressuscita quando deve.
Não é porque vocês vão passear na consciência nua, com a evidência total e a verdade de quem vocês são, que outros irão recebê-los com os braços abertos. Pelo contrário. É por isso que os anciãos proclamaram durante este último ano, para silenciar sobre o que vocês vivem, porque vocês estão em um ápice, vocês estão num ponto de ruptura, de basculamento. E não há nada pior, mesmo para um marido ou uma esposa, muito próximos de vocês, do que ver o outro não estar no mesmo medo. Isso põe muito em raiva, sobretudo aqueles que estão na dualidade. E falo da dualidade inerente a este mundo. E nem falo, então, do que vocês poderiam chamar de espiritualidade constituída, porque aí é a guerra. E vocês não podem nada. Ou vocês se submetem às egrégoras, passados, ou vocês vivem a evidência. É uma parte de prazer no interior de si. É uma parte de prazer quando vocês se encontram sós a sós. Mas está longe de ser uma parte de prazer com aqueles que estão enrijecidos em um papel, uma função, sobretudo familiar ou afetiva. Não lhes perguntem o impossível, por enquanto. Contentem-se em ser silenciosos. Vocês não podem mudar ninguém. Eu vos disse, nós mesmos não podemos mudar ninguém. Vocês só podem irradiar, estar nesta evidência e deixar a inteligência da luz transportar esta radiação ali onde deve e não em vosso ambiente próximo. Não é possível. Vos é necessário compor com, sem mentir, mas estando o máximo possível no desaparecimento, não físico, é claro, mas no silêncio. Acolha ao outro, mesmo em sua profunda diferença. Mas não querem agradá-lo em sua dualidade, sem que você fique preso. Vocês não podem querer a luz, mesmo para uma criança. Deixe-o livre. A luz vos deixa sempre livres, porque ela é amor. E não estejam, por um amor humano, na vontade de transmitir algo ao seu redor porque é um próximo. Vocês vão colocá-lo em vossas costas e vai ser muito conflituoso, sobretudo agora. Lembre-se, o pensamento é seguido pelo amor e pela consciência. Vocês podem imaginar o que acontece em um relacionamento com uma criança, um pai, um marido, um irmão ou uma irmã que não vive a mesma coisa. Não vale a pena violentar o outro, mesmo se vocês vivem o amor, se ele não quiser esse amor. Se é seu marido que precisa de um amor condicional e condicionado, vocês não estão mais na relação, vocês estão na agressão, simplesmente, por vossa presença. Portanto, não projetem nada em relação aos vossos entes queridos. Sejamos o mais transparente possível, o mais amável possível e o mais humilde possível. Sem isso, vocês vão atingir, mesmo pela vossa atitude espontânea, aqueles que vos conheceram antes. E, além disso, tenho certeza de que há alguns que vivem isso, já, em casais, nas famílias. É normal. Lembre-se, com ou sem caminho espiritual, aquele que vive na dualidade não pode conceber outra coisa que a dualidade, mesmo que ele adira a unidade como um conceito, enquanto não ele tenha vivido a ignição do coração, a onda da vida, o canal mariano ou a ressurreição, agora. Isso é inútil. Esse amor é muito confuso para a pessoa, eu lhe disse, ele é desconhecido, e a dualidade tem horror ao desconhecido. Tenha cuidado para não querer convencer, não querer seduzir ou fazer aderir a quem quer que seja. Estejam vocês mesmos nessa evidência e nessa nudez. Mas não usem vossas palavras, conceitos ou ideias. Vocês estarão diante de grandes problemas. Vocês têm outra coisa a fazer. E não esqueçam que o outro, mesmo numa relação de casal, é tão irreal quanto vocês. Ele não existe na luz. Ele não existe na verdade. Ele não existe na evidência. Aquele que vive a evidência não pode considerar seus filhos como seus filhos. Todas as crianças do planeta são seus filhos. Se há a menor diferença, ainda existe dualidade, ainda existe apego a este mundo, às suas regras, à sua dualidade.
Mas não se inquietem, a ressurreição faz seu trabalho. Para alguns é brutal e violento, para outros é suave e progressivo, tanto quanto o evento o permita. Lembrem-se, no momento final vocês não levam nada, nada de tudo, nem marido, nem filho, nem memória. Somente a alegria e o amor que vocês são. Nada do que passa ou do que morre pode permanecer na eternidade. Nossa irmã agradece-lhe pela resposta. Talvez vocês estejam cansados de me ouvir. De modo algum. Talvez devêssemos considerar fazer uma pausa. Se vocês o desejarem. Eu voltarei então, para terminar alguns elementos sobre a interface entre o corpo de eternidade e o saco de carne e dar-vos, quem sabe, alguns elementos constitutivos que serão simplesmente marcadores e não um conhecimento, deste corpo de eternidade. Então eu vos deixo descansar e eu vos digo, até logo. Agradecidos. Tradução do francês. Nisciens Luz. Fonte: Les Transformations. Fevereiro de 2018.